mas possui manchas pretas, oferece por isso portas abertas, que convidam a entrar e por onde as forças do mal se podem descarregar. Então elas aproveitam tal penetrabilidade e penetram, atingindo o seu objetivo. Assim, a vítima recebe o choque. Como um organismo fraco tende a aceitar a doença, porque ele não foi suficientemente forte para se defender. Neste caso a culpa é do agressor, mas ela está também na vítima, o que paralisa a lei impedindo-a de intervir com a sua justiça para defender. Eis porque em tantos casos humanos a lei não pode funcionar, porque a vítima não é inocente e mereceu ser atingida pelas forças do mal. O princípio geral é o seguinte: que todas as vezes que o mal nos atinge, não tem sentido, como se costuma fazer, lançar a culpa nos outros, pelo fato de que nada podemos receber que antes não haja sido por nós próprios merecido. O grau dessa penetração das forças do mal no terreno do agredido, com todas as suas consequências de desgraças e sofrimentos, se pode prever observando a amplitude das manchas na nuvem do agredido, que estabelece o grau da sua vulnerabilidade. O caso de uma nuvem branca que agride não existe, porque as forças do bem nunca agridem. Se o mal, pela sua negatividade, não sabe trazer senão destruição e morte, o bem, pela sua positividade, não pode trazer senão reconstrução e vida. A moral de tudo isso é que, verdadeiramente forte é quem está do lado da lei, e que a força do mundo, por si só, é uma forma de fraqueza. A astúcia também é inútil, porque desenvolve a arte de descobrir mentiras, que paralisa a própria astúcia, e acaba eliminando-a. Pelo princípio de equilíbrio, cada ação gera a sua paralelo antagonista, armado para combatê-lo. Na realidade não existe somente a força para chegar à vitória, mas a luta para realizar a evolução. A psicologia do super-homem, herói da força, é somente produto do mundo emborcado do AS, um crescimento às avessas, canceroso e destruidor. Este, porém, foi até agora um dos maiores ideais humanos. Esta é a conclusão de tudo o que temos até aqui explicado. Poderoso é o homem inerme do Evangelho, fraco é o armadíssimo homem do mundo. Fique dentro da lei, e nada terá que temer. Quem quer usar os métodos do mundo, tem de ficar com as suas desvantagens. Todo o mal depende de nossa posição emborcada no AS contra Deus. Quem a escolheu, mesmo que seja o dono do mundo, está perdido. O homem de bem possui a força que a lei com a sua defesa lhe confere e que é superior a todas as outras forças. A vida do Evangelho é dura, mas leva o homem para o esse. A vida do mundo é mais fácil, mas deixa o homem no esse. O homem do Evangelho vai ao encontro dos seus semelhantes para colaborar, sem interesse nem egoísmo, para o bem de todos. Mas eles respondem agredindo em virtude do seu interesse e egoísmo, só para sua vantagem pessoal. Trata-se de duas psicologias opostas, a do S e a do AS. No S os seres são complementares, as suas diferenças são compensadas e fundidas numa união orgânica, na qual cada ser se encontra feliz cumprindo a função para a qual foi criado. Eles estão unidos por liame de amor, numa contínua troca ou permuta em que cada um dá e recebe vantagens de graça. No AS os seres não compensam com tal troca as suas diferenças, mas as usam para se agredir e destruir uns aos outros, num estado de caos em que cada ser não ama, mas repele aos seus semelhantes, sozinho contra todos, cumprindo apenas uma função de agressão e destruição. No AS os seres estão separados pela rivalidade numa contínua luta, em que cada um dá e recebe sofrimentos. Tudo depende do grau de evolução e natureza do indivíduo. Dela deriva o estado de paraíso ou inferno. Basta que haja dois seres do AS, isto é, dois diabos, para que logo eles construam ao redor de si um primeiro núcleo de inferno. Da mesma forma, basta que haja dois seres do esse, isto é, dois anjos, para que logo eles construam ao redor de si um primeiro núcleo de paraíso. Isso é o resultado da sua conduta. Os primeiros, para um vencer o outro, logo entram em luta, que termina apenas gerando sofrimento para todos.
Os segundos, um amando o outro, logo entram em colaboração, que termina gerando paz e bem-estar para todos. Os primeiros destroem, criando necessidade, os segundos constroem, criando abundância. Eis a posição de nosso mundo atual, em comparação do que deverá surgir quando se realizar na terra o anunciado reino de Deus. Escrevi este capítulo e o precedente em cerca de 15 dias, com febre quase contínua, julgo que devido ao choque recebido pela agressão de que falei nas páginas precedentes. Não quis parar por isso, mas aproveitei do descanso aconselhado pelo médico, para desenvolver estes capítulos. Assim o leitor poderá ver qual foi o meu tipo de reação. Encerraremos este livro, com o capítulo que segue. Haveria muita coisa ainda para dizer, porque o assunto parece inesgotável. Ficará para o próximo volume que iniciarei em seguida. É noite profunda. É carnaval, e o mundo louco está dançando sob a ameaça de um destino tremendo e merecido, que se está aproximando. 18. Conceito de morte para o evoluído e o involuído. Utilizamos, nos 2 capítulos precedentes, um caso pessoal vivido, para dar maior evidência às teorias destes livros, apoiando-as em fatos, mostrando como se aplicam na prática e que não estamos apresentando teorias fora da realidade da vida. Aos que possam censurar que estamos com a cabeça no céu, é necessário mostrar que estamos também com os pés na terra, em equilíbrio entre a teoria e a prática, ficando em contato tanto com uma como com a outras teorias para explicar os fatos, e os fatos para provar as teorias. Teoria e prática ao mesmo tempo, apoiando-se uma na outra. Explicar as teorias é relativamente fácil, mas vivê-las, levando-as até ao nosso mundo, é outra coisa. Estamos convencidos de que a pregação sem a aplicação é mentira, e que não é lícito sustentar um princípio sem a condição de estar, ao mesmo tempo, vivendo-o. Este problema não é só de honestidade moral, mas também de seriedade de pesquisador, porque como pode afirmar a verdade de uma teoria, quem não a experimentou no laboratório da vida? A grande afirmação, fundamental, destes livros, resolve-se no terreno prático em sustentar a verdade do Evangelho. A maior experiência da minha vida foi a de vivê-lo. Havia-me dito que o Evangelho, se tomado a sério e praticado, mata. Quis ver se isto era verdade e, se fosse necessário ser morto, só o seria pela palavra de Cristo e não por ter acreditado nas tolices humanas. Achei que esta era a experiência mais importante que poderia dar um conteúdo sério e interessante à minha vida, que eu não podia esbanjar correndo atrás das ilusões habituais. Agora, na velhice, estou chegando ao fim dessa experiência e aproximando-me cada dia mais da sua conclusão. Quais são os resultados desta tentativa, julgada pelo mundo coisa louca e desesperada? Vale a pena fazer tanto esforço, para acabar assim na pobreza, desprezado como simplório, sobrecarregado de deveres e de trabalho? Explorado pelos maus e condenado pelos práticos, que sabem fazer seus negócios. Quão melhores resultados concretos poderia ter atingido e agora gozar deles, se tivesse usado a inteligência para triunfar no mundo? Esta poderia ser a primeira conclusão, mais atingível, que este caminho foi errado e não é aconselhável segui-lo. Tal resposta estaria certa se a vida se esgotasse toda e somente neste mundo. Há 2 maneiras de enfrentar a vida, dando-lhe um ou outro destes 2 objetivos diferentes, ou imediato, no presente, encerrado dentro deste mundo, ou outro mais vasto, longínquo, acima dele. O primeiro pode-se logo alcançar em forma tangível, como a riqueza, o poder, as honras, os gozos materiais etc. Este método tem, porém, o defeito do fruto de tanto trabalho se abismar todo no vazio com a morte. Depois dos grandes funerais, nada permanece, tudo acaba no vácuo. A realização do segundo objetivo nos escapa nas nuvens dos ideais, enquanto na terra a realidade é pobreza, servidão, humilhação,
sofrimento, etc. Este segundo método oferece, porém, a vantagem de que se pode colher um fruto permanente de tanto trabalho. Depois de pobres funerais abrem-se as portas de um mundo superior, onde se continua vivendo uma vida maior. Sinceramente devo confessar, agora que a minha vida está acabando, estou muito mais satisfeito de ter seguido este segundo método, satisfeito de ter sofrido mais do que gozado. É satisfação ter tomado a vida a sério, a qual se pode tornar uma coisa imensa se lhe dermos, também, um imenso conteúdo. E satisfação na velhice não ficar chorando com saudade para um passado que acabou, mas, pelo contrário, alegrando-se com um desejo para um futuro melhor que se aproxima. Perante a morte que se avizinha, sinto claro que quem tinha razão e venceu foi o método do Evangelho e quem falhou foi o do mundo. Se tivesse seguido este, agora ficaria olhando para o abismo que se estaria abrindo aos meus pés, voltaria triste, apegando-me ao passado morto, desesperadamente em vão tentando ressuscitá-lo. Mas, pelo contrário, nada me pode dar tanta alegria como a sensação da vida nova que se aproxima e o pensamento de que o tempo fatalmente me leva para ela, porque a morte não é o fim, mas apenas a libertação de uma forma de vida inferior, que abre as portas para uma outra superior. A morte, ponto final, conclusão da vida. Este assunto que quero focalizar neste último capítulo e com isso encerrar este livro. A morte do homem material, astuto, egoísta, apreciado pelo mundo porque sabe vencer, e a morte do homem espiritualizado, evangélico, altruísta, desprezado pelo mundo, a morte que, para o evoluído situado do lado do S, é queda, e que para o evoluído, que com seu esforço subiu aproximando-se do S, é salvação. A morte para o primeiro é falência, porque ele nada pode levar consigo, deixando neste mundo todas as coisas, enquanto é triunfo para o segundo que, havendo-se apegado aos valores eternos, nada pode perder do fruto do seu trabalho. E não se pode dizer que este assunto seja teórico, que não interessa porque está fora da realidade, dado que não há quem não tenha que chegar a este ponto final. Procuremos então antes de tudo entender o que é a morte. Todos, inclusive quem não conhece ou nega a teoria do SIS, estamos mergulhados neste dualismo universal, e com a vida e a morte vamos oscilando de um polo ao outro. A própria ciência já admite a existência de um anticosmo em que tudo o que é positivo encontrará sua contrapartida negativa, de modo que cada molécula teria antimolécula, cada estrela sua antiestrela, cada galáxia a sua antigaláxia, etc. Existiria assim um anti-universo constituído de antiátomos e antimatéria. Eis que a nova ciência se está encaminhando para o conceito de SIS. Eis porque somos feitos de corpo e de espírito, que representam os dois polos opostos e complementares do mesmo dualismo. A morte é só do corpo, que pertence ao S, enquanto a vida é qualidade do espírito, que pertence ao S. O princípio da geração pertence à positividade do S. O princípio da morte é a sua posição emborcada, que pertence à negatividade do AS. Em nossa própria existência vemos funcionar SIS, em luta um contra o outro, o princípio positivo do S sempre gerando, e o princípio negativo do AS sempre matando. O primeiro é maior e por isso sempre vence, porque é obra de Deus. Enquanto o segundo é menor e não consegue prevalecer contra o outro, porque é obra da criatura rebelde. E é assim que quem está do lado do S está do lado da vida, quem está do lado do AS está do lado da morte. Mas o que em nós pertence ao S é o espírito, e o que pertence ao S é o corpo. O que em nós é espírito não morre, e o que é corpo morre. Então a morte é só do corpo e não do espírito. Disto decorre que, quanto mais pertencemos à vida no plano material e o nosso é constituído pelo corpo, e por isso estamos próximos do S, tanto mais temos de ficar sujeitos à morte, e que, quanto mais pertencemos à vida no plano espiritual e o nosso é constituído pela alma, e por isso estamos próximos do S,
tanto menos temos de ficar sujeitos à morte, porque possuímos a vida. A morte está só no corpo, na matéria, que é produto emburcado pela queda no AS, não está no espírito, que é obra de Deus, de modo que, quanto mais o ser, evoluindo, se espiritualizou, tanto menos ele está sujeito à morte. Logo surge a diferença que existe entre o utopista evangélico e o homem vencedor em nosso mundo. Se a morte mata só o corpo e não o espírito, eis que ela mata o homem da matéria, mas nada pode contra o do espírito. Eis a grande diversidade. Eis como na morte se revela o que é um homem, tornando-se assim a pedra de toque do seu valor, marcando o resultado final do que ele escolheu praticar. Assim, quanto mais o ser é atrasado, tanto melhor se encontra no ambiente humano, aí realizando os seus baixos instintos e gozando a vida, mas para ele a morte é morte. E ao contrário, quanto mais o ser é adiantado, tanto pior se encontra no ambiente humano, aí lutando para realizar os seus elevados instintos e por isso sofrendo, menos para ele a morte é morte. Enquanto esta representará para o primeiro o fim do próprio eu, significará para o segundo só a libertação da sua casca material. E lógico que, com a evolução que saneia a doença da negatividade, o ser se liberta da morte que é o fruto da revolta, de modo que por ela o ser tanto mais terá de sofrer quanto mais ele é evoluído, e tanto menos quanto mais ele é evoluído. Compreende-se assim como é natural que o ser atrasado tenha medo da morte, consequência lógica da sua posição de evoluído próximo do AS e por isso mergulhado na ilusão de que está feita toda a sua vida, aonde ele julga que chega o fim de tudo. Pelo contrário, o ser adiantado não tem medo, porque sabe que se trata somente de continuar a vida numa forma melhor. As religiões ensinam essa verdade, mas por meio da fé, o único expediente que se pode usar com seres não evoluídos, que por isso não podem entender, fé que não é certeza e deixa os crentes duvidosos, como vemos pelo fato de que eles têm medo da morte, como os descrentes. Mas também tudo isto é providencial, porque é necessário que o ser atrasado fique amarrado ao terreno das duras experiências terrenas, que, apesar de dolorosas, a eles são indispensáveis para evoluir, que representam o único meio de salvação. Mas é lógico também que essa ilusão, necessária para os inferiores, desapareça com a evolução, que abre a inteligência para entender. Eis então como é, e por que é, que a vida do evoluído está cheia de contínuo medo da morte. Ele está desesperadamente apegado a esta forma de existência que não é senão uma forma inferior, porque é a única forma que ele conhece, e para ele representa toda a vida. Aqui é necessário esclarecer um fato. A vida quer dizer existir e por isso é coisa não tão fundamental, que não há ser, por mais evoluído que seja, possa renunciar a ela. Tudo o que existe deriva de Deus, cuja primeira qualidade é a do eu sou, isto é, o existir. Se o ser, com a revolta, erguendo-se como antideus para estabelecer uma contra-lei, caiu numa forma torcida de existência, nem por isso ele a pode perder e tem de aceitar nesta sua forma torcida. A revolta pode, momentaneamente, na superfície a que pertence ao AS, emburcar no negativo, morte e interrupção de vida, mas não aniquilar, o princípio fundamental do eu sou, que está em Deus, isto é, na profundeza que pertence ao S. Por isso que tal princípio deve permanecer indestrutível em todas as individuações que constituem as criaturas, que não podem deixar de existir, inextinguíveis pelo que são centelhas de Deus. A existência pode mudar de forma e tomar outra, invertida, em vez de continuar inalterável, é despedaçada a cada passo pela morte, mas não se pode aniquilar. O ser não possui o poder de se destruir, tornando-se definitivamente um não-ser, num estado de absoluta não-existência. Com a revolta o ser pode emborcar, mas não eliminar a lei. Por isso a morte aparece no AS como um parêntese transitório que a queda colocou no tempo, dentro da vida, não como elemento de destruição definitiva,
mas somente como princípio negativo e termo oposto e antecedente ao positivo da ressurreição, que representa a vida que ninguém pode anular. O aniquilamento dos espíritos, que quiserem para sempre insistir na sua revolta, já vimos no capítulo 2 que é só caso excepcional e uma possibilidade teórica. A própria presença do AS, com o seu processo involutivo-evolutivo, já dissemos que representa apenas um parêntese temporário dentro da vida eterna do S. Ora, se a vida é insuprimível necessidade para todos, os que desceram e se encontram nos níveis inferiores, e por isso não possuem nem conhecem outro tipo de vida, senão a inferior daqueles níveis, têm então que ficar apegados a esta sua única forma de existência, qualquer que sejam os sofrimentos que ela contém, e lutando a cada passo para defender da morte. No S a vida, num ambiente saturado de positividade, é, sem esforço, naturalmente boa e eterna, como é o movimento às grandes velocidades nos espaços siderais aos corpos que saem do campo gravitacional da Terra. No AS a vida não pode ser mantida senão ao preço de uma luta contínua contra a negatividade que quer destruí-la, como qualquer movimento na superfície da Terra para os corpos presos no seu campo gravitacional, movimento que sabemos do esforço exigido para ser realizado. Como o homem no seu ambiente tem de extrair de si com esforço a energia muscular, enquanto dela há em quantidade ilimitada no universo, assim o ser do AS tem de ganhar a sua vida, com esforço de uma luta contínua, enquanto há vida sem limites para quem está no S. Eis porque a existência terrestre, para resistir, tem de se sustentar com um combate sem descansos contra infinitos perigos e obstáculos, expressando a negatividade do AS que ameaça a cada passo. Isto tanto mais, quanto mais o ser é evoluído, abismado no AS, que é o reino da destruição e da morte. Para o desgraçado que está mergulhado em tal atmosfera de negatividade, a vida é antes uma desesperada procura de vida, para acabar por arrancar alguns fugitivos momentos seus, sem nunca ser possível atingi-la na sua plenitude. Por isso que a vida do homem está ameaçada a cada passo pela morte, atormentada pelo sofrimento, e tem de ser conquistada a toda hora contra todos. Ao primeiro momento de fraqueza, qualquer cidadão de nosso mundo pode ser vencido e destruído por outro mais forte. Essa é a lei do ambiente terrestre. A ciência afirmou a presença dessa lei da luta pela vida, mas não explicou a razão da sua existência, não entendeu a causa que a gerou. Tal lei representa a condenação do decaído, que tem de subir de novo, evoluindo com seu esforço, reconstruindo e ganhando duramente o que agora lhe faz falta, e que antes da queda o ser possuía de graça na maior abundância. E por isso que o homem primitivo, se quer sobreviver, tem de lutar contra as feras, os elementos desencadeados, inúmeros perigos e inimigos, cego pela sua ignorância, perdido no caos, enquanto com a evolução, tudo isso se vai arrumando e melhorando, até que, com o desenvolvimento da inteligência, o homem consegue construir um ambiente mais favorável, seja dominando e domesticando as forças da natureza, seja transformando-se em ser civilizado que sabe conviver com seus semelhantes, não mais seus inimigos, mas seus colaboradores. Essa razão da tão miserável vida do cidadão do AS com a queda não ficou nas suas mãos senão um farrapo de vida, ao qual ele fica desesperadamente agarrado para não o perder. Não há conquista que não seja ameaçada pelo medo de a perder, não há poder que não seja cheio de perigos, riqueza que não seja roída pela inveja dos rivais, glória que não seja enganada pela mentira da adulação, etc. Neste nível cada vantagem está fatalmente inumada pela correspondente desvantagem, devido à negatividade do AS, de modo que aumentar a vantagem implica aumentar a respectiva desvantagem. Acontece assim, que conquistar sempre mais poderes, riqueza, glória, etc., não leva, como o ser desejaria, só para a conquista de positividade, mas também de qualidades negativas, devidas à negatividade do ambiente do AS,
e necessariamente leva consigo um aumento de todos os males e embaraços que àquelas vantagens estão inseparavelmente ligados. Mas é lógico que, quando o ser, situado no S, procura nesta sua posição evoluída, as doçuras do S, no fundo delas encontra o veneno e as amarguras do S. E é lógico que num mundo emborcado no negativo, também quando se buscam produtos positivos, não se possam encontrar senão produtos prontos a toda hora a emborcar-se no negativo. É lógico que, quanto mais em nosso mundo quisermos possuir produtos positivos, para saciar a nossa fome de positividade, tanto mais seremos embaraçados e sufocados pelos produtos da negatividade. Na sua ignorância, o homem cegamente pretende realizar o absurdo de atingir as satisfações do esse, movimentando-se sem descida em direção emburcada, aprofundando-se sempre mais no S, enquanto o seu anseio não pode ser satisfeito senão pelo caminho oposto, isto é, como a renúncia a tudo que é S com esforço para reconstruir tudo que S. Acontece assim que, para aumentar os seus poderes, o ser não ganha, mas perde, e trata-se de uma nutrição às avessas, que não tira mas aumenta a fome, que não sustenta, mas envenena tudo. É lógico, nem poderia ser diferente. Temos assim também uma explicação racional dos ditames sustentados pela ética e pelas religiões, e da inconciliabilidade entre Cristo e o mundo. Observamos o que é a morte e a vida para o biótipo atrasado, cidadão do AS, forte e hábil vencedor em nosso mundo. Observemos agora o que acontece do lado oposto, isto é, o que é a morte e a vida para o biótipo evoluído, que vai se aproximando do S, o homem evangélico, que o nosso mundo despreza como fraco e utopista. A maior punição para o evoluído, que está do lado do AS, é automática e está no fato de que, na sua ignorância, ele julga ser a sua vida única e verdadeira, e por isso toma a sério uma vida que é somente uma existência inferior de condenado. A maior vantagem para o ser adiantado que está do lado do S, repousa no fato de que ele não aceita tal ilusão, porque entendeu que a verdadeira vida é outra, a imorredora e não a temporária e perecível na matéria. Eis que existe para ele uma vida maior, em que se justificam e compensam os sofrimentos humanos, uma existência melhor, onde não há morte a ser destruída. Ressuscitando e continuando, a vida vence a morte, finalmente um apoio firme em alguma coisa estável que não pode ser destruída, coisa certa que não se resolve numa ilusão. Então este homem, que o mundo julga um sonhador, vive fora da realidade, é o único que baseia a sua vida num ponto positivo, e não acaba num engano, como acontece com as coisas do mundo. Tudo depende da forma mental que possuímos e com a qual julgamos. É lógico que o ser vivendo emburcado no AS julgue verdade o que é ilusão, porque pela sua própria posição ele não pode deixar de ver tudo às avessas. E é lógico, também, que o ser próximo do S julgue ilusão, a própria ilusão, porque pela sua posição ele não pode deixar de ver tudo de maneira correta. E esta diversa visualização que desloca os conceitos e os valores dos dois biótipos. Se quisermos então conhecer como vê e julga o mundo ser mais adiantado, próximo do S, basta inverter o julgamento que o mundo fez dele e de si próprio. Para o evoluído a vida terrestre representa um inferno adaptado para feras, que para os atrasados pode parecer até civilizada. A moral comum aconselha a superação da animalidade com o desapego das coisas do mundo. Mas o evoluído não sente apego, mas sim enjoo delas. Este é o estado de quem não somente despreza o que a maioria mais procura e gosta, mas sente por tudo isto instintiva repulsa, que representa a fase final da superação, da libertação e a fuga definitiva para fora do ambiente terrestre. Neste caso o ser tanto experimentou os enganos do mundo e entendeu o jogo das ilusões, que para ele não se trata mais de, por esforço de virtude, não desejar riquezas, honras, poder, gozos materiais, mas se trata pelo contrário do fato de que ele não pode deixar de rejeitar com um sentido de repugnância tal tipo de satisfações,
recusando-as com náusea, apesar de que elas sejam tanto procuradas pela imbecilidade humana, revoltado contra elas, sobretudo porque são causas de tantas maldades e crimes, cometidos por quem, devido ao seu egoísmo e semeando tantos sofrimentos, delas faz o maior objetivo da vida. Mas os atrasados não se apercebem que monstruosidade repelente e horrível representa, para os mais adiantados, a falta de sentido moral. Esta é a posição de quem vive a última das suas encarnações terrestres. A esse ponto, abrindo os olhos depois de tantas experiências dolorosas, todos terão de chegar. Tal é a psicologia de despedida do inferno terrestre, no qual os vencedores do mundo, que atormentam os bons, julgando os ineptos, terão de ficar até que com o seu esforço, tenham percorrido todo o caminho que leva para a libertação. Quem está apegado a um mundo inferior, pelo seu próprio apego tem de voltar a ele. A condenação é automática, devido à própria natureza do ser. Até que tenha aprendido toda a lição através de 1000 dores e desilusões, esse tipo de homem ficará encadeado a essa forma de existência e a todos os males a ela relativos. A vitória do homem do mundo é sua maior condenação, é o que sempre mais o prende à sua prisão. Ele agride os bons que julga fracos, os explora e esmaga, com isso acreditando vencer e ganhar. Eles o utilizam para serem expelidos para fora do inferno dentro do qual, com isso, os seus agressores se vão cada vez mais radicando. Os bons e perseguidos sofrem, mas sobem e subindo ganham. Os maus e os perseguidores vencem, mas descem e descendo perdem a partida maior. Mas isto, pela sua ignorância, eles não entendem, nem adianta explicar-lhes. Mas o entende quem subiu com o seu esforço e, subindo, amadureceu conquistando o conhecimento. Vemos aqui como funciona o jogo das ilusões do mundo. O homem está cercado de enganos. Ele acredita ser um vencedor, enquanto é um vencido. Quando pratica o mal acredita ficar impune, escapando às consequências das suas ações e à justiça de Deus, e não sabe que as reações da lei ninguém pode fugir. Engano a sua miopia, por força da qual ele julga, baseando-se na curta vida atual, que essa vida é tudo, e observando que os seus semelhantes com suas maldades não sofrem consequências imediatas. O homem não entende que esse processo é lento e complexo, que o pagamento das dívidas se faz em outras vidas sucessivas, pelas seguintes razões. 1. A eternidade não tem pressa. 2. A justiça de Deus não está fechada dentro da pequena medida de nosso tempo. 3. Antes de se resgatar com o pagamento, o ser, entre uma vida e outra, tem de refletir para compreender e poder fazer melhor, porque está fora da ilusão dos sentidos. 4. Enfim, pelo fato de que uma existência de pagamento e expiação tem de ser organizada de outro modo, ela é baseada sobre condições de vida diferentes das que constituem a atual, em que o mal foi cometido. É lógico que o panorama da vida pareça completamente diferente, quando olharmos de cima para baixo, ou de baixo para cima. É lógico, também, que quem evoluiu acima do comum nível de vida humana, a julgue, e conceba de maneira diferente. É natural que, quem conquistou outras qualidades e tem de realizar outro trabalho, não possa deixar de se sentir desterrado e estrangeiro em nosso mundo, no qual tem de tropeçar a cada passo com coisas que não correspondem à sua natureza, com as quais ele não pode construir a sua vida. Assim o fenômeno da morte se torna uma coisa diferente, conforme a natureza do indivíduo que tende a enfrentar e esquecê-la não é possível, porque a toda hora a vemos aparecer entre nós, conduzindo um ou outro, sempre pronta para todos. O homem do mundo procura não vê-la, atordoando-se com a corrida atrás das coisas materiais que lhe dão a ilusão da realidade, enchendo de barulho os sentidos, ou procurando esquecê-la adormecido na inconsciência. Mas um secreto terror se aninha na sua alma, quando ele pensa neste fim que lhe arranca tudo o que mais ama e defende. Pelo contrário, o homem espiritual, perseguido pelo mundo, pensa com tranquilidade na morte,
porque ela não tem o poder de lhe tirar nada, porque o seu tesouro está nas coisas espirituais que leva consigo. Quem vive, não em função do mundo, mas de uma existência superior, nada perde deixando a terra, mas, pelo contrário, sabe que então sairá do inferno e se regozija pela sua libertação. Sendo os dois tipos biologicamente situados nos antípodas, é lógico que as suas concepções sejam uma o reverso da outra. Para o homem do mundo a morte é o término da vida, para o homem espiritual ela é o início de uma vida mais alta. Para o primeiro a morte é uma condenação que destrói a felicidade que está no corpo, para o segundo a morte é uma libertação que abre as portas à felicidade que está no espírito. Para o primeiro a morte é morte, para o segundo é ressurreição. Para um ela é motivo de tristeza porque tira a vida, para o outro é motivo de alegria porque traz um aumento de vida. É natural que a evolução leve a um aumento de positividade, isto é, de vida, e que nos níveis mais evoluídos dos prevaleça a negatividade, isto é, a morte. A morte é tanto mais destruidora, quanto mais o ser se encontra situado perto do AS. Quanto mais a vida dele está no corpo ao invés de estar no espírito, quanto mais está na superfície ou forma em vez de estar na profundeza ou substância. Até que o ser acorde na vida do espírito, tornando-se vivo e consciente nesse nível, não pode gozar da sua imortalidade. Enquanto o ser se identificar com o corpo, julgará morrer. Quando o corpo morre não poderá sobreviver acordado, mas só adormecido. Quem não aprendeu a estar vivo e consciente no espírito. É lógico que, para quem está convencido de que a vida está apenas no corpo, quando ele perde o corpo, tem a sensação de ficar sem vida. Assim ele continua vivendo como num estado de asfixia, sozinho nas trevas, desesperado no vazio, perdido no vácuo de si mesmo. A terrível autopunição do involuído é sua ignorância, que lhe deixa acreditar, apegando-se às coisas do mundo possa ganhar a vida, enquanto ocorre o contrário, porque desse modo ele desce e se enraiza cada vez mais no S, o reino da morte, de maneira que ele não ganha, mas perde a verdadeira vida. Essa é a lógica consequência da posição emburcada em que se colocou o ser com a revolta, pela qual ele não pode deixar de conceber tudo às avessas. Está escrito nas próprias leis da existência. E ninguém pode impedir. Quem escolhe o caminho da descida vai para a morte, e quem segue o caminho da subida vai para a vida. Paralelamente, o oposto ocorre ao evoluído. Enquanto o ser atrasado luta desesperadamente para conservar a sua efêmera vida inferior, seu único tesouro, o adiantado não consegue suportá-la senão transformando-a num meio para realizar alguma coisa superior, que concorde com os seus instintos e pertença ao seu plano de vida. A orientação e os objetivos da vida do evoluído estão nos antípodas aos do involuído. O primeiro é idealista, o segundo materialista. Este realiza toda a sua vida aqui na Terra, aquele a realizará na sua plenitude somente amanhã, porque para ele a verdadeira vida se inicia quando para um outro tudo parece acabar com a morte. Convencido de se encontrar numa posição mais vantajosa, o mais adiantado gostaria de ensinar o segredo da sua vida superior ao involuído, para o seu bem, e essa transmissão de conhecimentos se torna a finalidade da sua existência terrena. Mas o atrasado se encontra proporcionado às suas trevas e não quer ser incomodado pela luz, que o impulsione a fazer o esforço de realizar em si essa reforma revolucionária. Então ele repele ajuda e responde com a revolta e agressão, que é a lei do seu plano, escrita nos seus instintos, perfeitamente convencido que tudo isso corresponde à verdade. A conclusão é que tudo vai bem para quem na Terra se encontra no seu nível evolutivo, que representa o ambiente a ele proporcionado. Aquele pode realizar a sua vida conforme a sua natureza. Mas tudo vai bem, enquanto o jogo de uma vida que depende da efêmera existência de um corpo físico não acabe. Pelo contrário, tudo vai mal para quem na Terra não se encontra no seu nível evolutivo, ou ambiente a ele proporcionado. Aquele não pode realizar a sua vida conforme a sua natureza, mas tende a suportá-la, com muito sofrimento.
Se, porém, tudo vai mal até a morte, a efêmera existência de um corpo físico que aprisiona o espírito não pode durar para sempre, e depois do cativeiro tudo termina na libertação. A vida não acaba na morte, mas numa vida maior. Eis então que os primitivos, sedentos de vida, irresistivelmente se reproduzem, para depois se matarem uns aos outros nas guerras. Eles têm de ficar apegados a um mundo onde cada berço é um esquife, onde a geração serve para alimentar a morte, onde uma vida de lutas atrai mil enganos tem de acabar na destruição do que mais foi almejado. O que não faz parte dessa condenação para eles é a utopia rejeitada, de maneira que eles fiquem na sua posição, como merecem. O mais adiantado, que entendeu a mecânica desse jogo, chora sobre tanta ignorância e miséria. Ele quer fazer alguma coisa para salvar os seus irmãos menores, mas estes se apressam a crucificá-lo. Assim, tal ajuda é repelido e fica em pé a miséria e a vergonha do mundo. Eles não entendem e não adianta explicar-lhes. Quando, movidos pelo originário instinto de positividade do esse, eles procuram levantar na terra afanosamente as suas construções, não entendem que, por pertencerem a um mundo feito de negatividade, qual é o esse, aquelas construções não podem durar e deixar de cair, tudo terminando num engano. Para que censurar, se cada um, pela sua própria natureza, traz em si mesmo o seu prêmio ou a sua condenação? Nada se pode acrescentar ou tirar à perfeição da justiça de Deus, pela qual automaticamente cada um recebe o que merece. Já vimos que na Terra são conhecidos 3 níveis de evolução: o da fera, que usa o método da força; o do homem que, quando não é fera, usa o da astúcia; o do super-homem, que usa o método da honestidade e justiça. Estes níveis estão um em cima do outro. Cristo ensinou o método do nível mais adiantado, no qual, transformando-se por evolução, terão que chegar os outros. Assim Cristo antecipou e aprontou as novas realizações do futuro, um mundo em que basta cada um cumpra o seu dever a respeito dos outros, para que os outros o cumpram a respeito dele, um mundo às avessas do atual, em que se fareja de longo tipo honesto para o explorar e se acredita que a inteligência consiste em não fazer o seu dever, aproveitando os que o fazem. O jogo é bonito e gostoso. Há, porém, os irrefreáveis impulsos da evolução que não podem deixar de acabar limpando o mundo de tal imundícia. Então tais seres inteligentes às avessas serão pela própria vida eliminados do nível humano e impelidos para planos inferiores, porque o progresso pode cada vez menos tolerar os seres não civilizados. Com exemplo, Cristo nos mostrou a superioridade do seu método, porque se ele se deixou crucificar, depois as leis da vida constrangeram o mundo, por milênios, a ajoelhar-se perante a sua imagem de crucificado. Perante a figura de Cristo o homem tudo pode fazer, menos ficar indiferente. Apesar de negando e rebelando-se, ele não pôde deixar de ter que engolir a doutrina de Cristo, porque ela está escrita na lei de evolução da vida, e tanto assim é que quando os melhores não são escutados, os piores são chamados pela história a impor aquela doutrina, justiça social, com métodos dos inferiores. As religiões cristãs, não importa se não acreditando nem praticando, tiveram que proclamar e sustentar o método de vida de Cristo, o da honestidade e justiça. Bilhões de indivíduos durante milênios tiveram de conhecer essa doutrina e exemplo, ouvir aquelas palavras que o mundo não pode silenciar. Os maduros encontraram em Cristo um refúgio e a justificação para a sua conduta, que o mundo julga loucura. Assim eles não estão mais sozinhos, porque é alguém que endossa o seu comportamento. Por isso eles se agarram a Cristo, único sustentáculo seu no desterro terrestre. E se juntam à pequena turma dos seus seguidores, onde apenas podem encontrar os seus companheiros de luta e de martírio, para realizar, seguindo as pegadas de Cristo, a grande tarefa de civilizar o mundo. Mostrando qual é a posição do involuído e a do evoluído nos seus respectivos planos de existência,
Indicamos também qual é o caminho que o primeiro tem de percorrer para atingir o nível do segundo. Este é o trecho humano do grande caminho ascensional do ser, que vai do S ao S, é o caminho da salvação, que destrói todas as tristes qualidades da negatividade e leva para a conquista de todas as felizes qualidades da positividade. Chamamos a esse caminho de subida, porque vai para o aperfeiçoamento, mas o poderíamos chamar também de descida porque vai da superfície, onde está o S, para a profundidade, onde se encontra o S. Trata-se de diferentes imagens para nos tornar inteligível a mesma realidade. É nesta profundeza que está a verdade. É de lá que fala a voz da vida, se origina e procede a sua ação, abisma as suas raízes até Deus. Ele está no centro do todo, daí se manifestando em todas as formas, regendo todos os fenômenos, segundo os princípios por ele estabelecidos na lei. É nesta profundeza que se encontra a sabedoria, a orientação, a energia, a saúde, a ajuda moral e também material, que se resolve os problemas do conhecimento. Aí está a bondade, o poder, a justiça. Tudo desce daquela primeira fonte que é Deus. Quanto mais o ser é evoluído, tanto mais ele está situado na periferia do todo, representada pelo AS, com todas as suas qualidades. Quanto mais o ser é evoluído, tanto mais ele está situado perto do centro do todo, representado pelo S, com todas as suas qualidades dentro da casa exterior representada pelo nosso universo material, reino dos rebeldes expulsos do S, vivendo na ignorância e no sofrimento. Há um caroço de natureza oposta, representado pelo universo espiritual do S, reino de Deus, onde domina a sabedoria e felicidade. Mas os dois reinos não são separados, mas contíguos, de modo que podem se comunicar. O S que está no centro irradia continuamente as suas qualidades de positividade de vida para o AS, que está na periferia. Este, pela sua natureza invertida, está feito somente de negatividade e de morte e, se fosse deixado sozinho, a si mesmo, estas suas qualidades o destruiriam. Porém esta contínua irradiação de positividade de vida, que nasce do S penetra, alimenta e assim salva o S da destruição, compensando e corrigindo suas qualidades de negatividade e morte. Por outras palavras, o Deus transcendente, que está além do nosso universo atual, no S, do centro onde ele está situado, estende e faz chegar a sua ação até a zona periférica, de superfície, isto é, no AS, aí ficando presente na forma de Deus imanente, representando o princípio da vida, que sustenta todas as formas, e a inteligência que com a lei dirige o funcionamento de todos os fenômenos. As fontes da vida estão no S que, com as radiações da sua positividade subindo da profundeza, de contínuo reconstrói o que a negatividade do AS na superfície de contínuo destrói. E é assim que Deus, as fontes da vida, o S, estão dentro de tudo que existe dentro de nós, e aí os poderemos encontrar descendo na profundidade de nosso ser. Explica-se desse modo como, na luta entre a vida e a morte, se a S, em nosso mundo, a vida vence a morte. Isto porque o S é obra de Deus, é mais forte do que o AS, obra da criatura. De fato vemos que as construções humanas para resistir à destruição necessitam de uma manutenção contínua, que se pratica pelo trabalho do homem de fora para dentro, enquanto as construções da vida automaticamente se reconstruem de contínuo, intimamente alimentadas de dentro para fora, reconstrução dos tecidos celulares etc. E assim que, por exemplo, deixamos abandonada uma cidade e aí voltarmos depois de um século, encontraríamos apenas ruínas. Se, pelo contrário, deixarmos abandonado um campo plantado de árvores, depois de um século, aí encontraríamos um espesso bosque. A diferença está no fato de que os edifícios de uma cidade, como toda obra humana, são um produto tipo AS, só obra do homem, e por isso não estão ligadas pelas suas raízes às fontes da vida, que estão em Deus.
Ele cria operando de dentro para fora, provando que o S está no interior do S. O ser destrói de fora para dentro, matando o corpo, dessa forma, provocando que o S é exterior ao S. Cada um trabalha conforme a sua posição no todo. Em nosso mundo encontramos os dois elementos, o construtivo do S e o destrutivo do AS, a vida e a morte, em luta entre si. Quando um ser nasce em nosso mundo, deve-se o fato ao impulso da vida que, derivando do S, vai até o AS, onde se manifesta na forma. Mas logo que isto acontece, a negatividade do AS começa e vai roendo e consumindo o poder daquele impulso, até prevalecer sobre ele, e então chega a morte. No primeiro momento é o S que vence, no segundo é o AS. Temos assim um universo dualista, devido à revolta que o despedaçou em dois momentos opostos, na profundeza, a vida, na superfície, a morte. A tarefa do S é sempre a de gerar a vida, a função do AS é a de destruí-la. Se dentro do AS não existisse o S, isto é, se o nosso universo não fosse animado e sustentado pela presença de Deus imanente, tudo teria fracassado há muito tempo, destruído pela negatividade do AS. Se esta não existisse, como acontece no S, então não existiria morte e a vida seria eterna. É assim que, quanto mais o ser no AS está longe do S, tanto mais ele é matéria inerte, em que a consciência do espírito está adormecida, e quanto mais o ser do AS, evoluindo, se aproxima do S, tanto mais ele adquire vida e se potencializa como vida, tendo acordado a consciência do espírito. E pelo fato de que a evolução significa a aproximação do S, que ela representa uma conquista de vida. E por isso que, com a evolução, se fortalece cada vez mais o poder da vida e se enfraquece o da morte, até que, ao concluir-se o processo evolutivo com o regresso ao S, juntamente com o AS desaparece a morte, e a vida volta a ser eterna, acima da dimensão tempo. Produto da queda, agora reabsorvido pela evolução. Mostramos neste volume os duros efeitos da queda, mas também os caminhos da salvação. Temos agora a diagnose do mal e os remédios para o tratamento. A conclusão é que, com evolução, temos nas mãos a chave de nossa salvação, o meio para a conquista da felicidade da vida eterna. Se com a revolta o ser evoluiu no S, com a evolução ele pode voltar ao S. Esta nossa conclusão não é novidade, porque é uma ética que coincide com a do Evangelho e com a que repetem as religiões num consentimento quase universal, que nos confirma como prova de verdade das nossas teorias. A novidade está na forma, mais convincente, na qual apresentamos tal verdade. As religiões apoiam-se na fé cega, porque falavam e ainda falam a seres incapazes de ser convencidos e entendendo têm o valor das provas racionais, incapazes de ficar impressionados pela sua lógica. Nem a filosofia abstrata, nem a ciência, limitada ao que aparece objetivo, podiam tornar atual e introduzir na vida essa ética. Para chegarmos às nossas conclusões era necessário possuir uma visão clara da estrutura do universo, mostrada em nossos livros precedentes. Para que tais conclusões fossem aceitáveis, era preciso apoiá-las no único argumento que todos entendem e que a todos convence, prático, concreto, o da utilidade própria. É sobretudo neste que nos baseamos. Aqui, neste volume, não se trata de voos místicos ou arremessos fideísticos, o que já algures foi feito, mas do cálculo das vantagens que compensam o esforço evolutivo. Não basta dizer que na evolução está a salvação. A evolução representa um trabalho duro, e dele quase todos querem fugir. Então, para que fazê-lo? Para ser ouvido é necessário provar que este trabalho é pago com uma utilidade nossa, e como, quando e por que é pago. A fé sozinha nos deixa sempre um pouco duvidosos, tanto que para sustentar foi necessário apoiar-se no inferno, já que o paraíso prometido pelas religiões parece não convencer muitos crentes, que, com o risco de merecerem o inferno,
muitas vezes preferem o paraíso bem pobre, mas menos nebuloso e mais inteligível e concreto, o das coisas terrenas. Não esqueçamos que a vida, e por isso o ser, são utilitários. Cada um faz os seus cálculos e, antes de se movimentar, estuda se convém fazer o esforço necessário, se ele é compensado, sem o que não o faz. Na prática, a pregação de sacrifícios para teóricos ideais de virtude não convence ninguém. Essa é a realidade, lógica e natural consequência do que o homem é de fato. Eis porque neste livro procuramos dar provas do dano que recebemos cometendo erros, como da utilidade que atingimos, se cumprirmos o esforço de evoluir, seguindo os ditames de Cristo. Este nos pareceu o melhor comentário possível para demonstrar a verdade do Evangelho. Assim ele se torna atual e prático, necessário a toda hora no meio de nossa vida, também fora do ambiente fechado das religiões particulares. Por isso demonstramos que estar do lado de Cristo significa não ser fracos e vencidos, como o mundo julga, mas fortes e vencedores, não ignorantes, mas sabedores, porque melhoramos as condições de nossa existência, enquanto o contrário acontece para os vencedores no mundo, vítimas das suas ilusões, em virtude das quais, acreditando ganhar, eles perdem. Contra a moral dominante nos fatos, que parece verdadeira, assim demonstramos a verdade do que parece um absurdo, que é a moral oposta, a do Sermão da Montanha, a do Evangelho das Bem-aventuranças. Trata-se somente de nos tornarmos mais inteligentes para compreender o truque dos enganos do mundo para não cair mais neles, e que outro é o caminho para obter a nossa verdadeira vantagem. Aos homens práticos e positivos quisemos provar que vale a pena, é bom um negócio, o melhor possível, tomar o Evangelho a sério e vivê-lo. Trata-se do problema fundamental, que é o de nosso sofrimento ou de nossa felicidade. Explicar racionalmente qual é o método melhor para alcançá-la, é a minha grande vingança contra os meus semelhantes pelas expoliações e esmagamentos que, para cumprir o dever, tenho recebido na minha vida, num mundo em que, infelizmente, parece que o maior crime, que poucos perdoam, o mais desprezado e punido, é o ser honesto. Que se pode fazer de mais útil para o bem dos outros, que é mais urgente em nosso mundo? Não será procurar civilizar os primitivos, explicando-lhes onde está a sua verdadeira vantagem, para que eles não sofram mais, continuando sempre a cometer erros. S. Vicente, Páscoa de 1961. Fim.